Olá, galerinha! Hoje, no componente curricular de História, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo visto este mês. Inicialmente, nós falamos sobre a importância de estudar História, onde concluímos que a história do passado humano, o estudo das mudanças e permanências, do que aconteceu em volta dos seres humanos e no meio em que ele habita, o que contribuiu para entendermos o nosso presente e termos uma diretriz sobre o nosso futuro. Falamos sobre fontes históricas, que são itens com vestígios do passado, que servem de embasamento para que os historiadores possam realizar o trabalho de investigação do passado humano e assim ter conhecimento de coisas que aconteceram no passado, como os fatos históricos, que são aqueles acontecimentos que marcaram a sociedade, como a descoberta da escrita, a chegada dos portugueses ao Brasil, a abolição da escravatura e dentre outros. Nós vimos que no Brasil usamos o calendário cristão, onde ele divide o tempo em dias, semanas, meses e anos. Nós vimos também sobre a questão da divisão do tempo em séculos, que cada século corresponde a um período de 100 anos, onde a gente viu que o século I corresponde ao período do ano 1 até o ano 100, o século II corresponde ao período do ano 101 até o ano 200, o século III vai do ano 201 até o ano 300, e assim a gente está vivenciando o século atual, o século XXI, que ele começou no dia 1º de 2001 e vai acabar em 31 de dezembro de 2100. Nós vimos também que o tempo se divide em antes e depois de Cristo. Antes de Cristo são os anos contados de forma decrescente e depois de Cristo são contados de forma crescente. E teve também o Annus Domini, que foram os 103 anos de vida de Jesus Cristo. A gente viu também que nos primeiros tempos, lá no início, os primeiros seres humanos que habitaram no nosso planeta na Idade da Pedra eram conhecidos como o período paleolítico, onde esses seres humanos, também conhecidos como nômades, ou seja, eles não viviam em um só lugar. Quando os alimentos terminavam em uma determinada região, eles iam para outra região em busca de mais alimentos, e eles viviam da caça, da pesca, de frutos silvestres. Por isso eles eram conhecidos como caçadores e coletores. Os caçadores e coletores, para fazer seus instrumentos de trabalho, eles batiam uma pedra em outras e assim conseguiam pedras cortantes. E com elas eles faziam machados, lanças, faziam arpões, utilizavam também o arco e flecha para caçar animais velozes e ferozes. Os nômades da era paleolítica, eles obtinham fogo inicialmente mergulhando galhos em incêndios florestais causados por raios. Depois eles descobriram duas técnicas de obter fogo. Primeiro era girando bem depressa um pedaço de madeira dentro de outro, com cavidade, e ali, ao produzir aquele atrito, aquecia uma palha que estava ao redor e ali gerava o fogo. E a outra técnica era bater uma pedra na outra, que gerava faísca. E assim, com esse domínio do fogo, foi possível sobreviver em áreas geladas, ter luz à noite, cozinhar alimentos, melhorando bastante a qualidade de vida daqueles seres que viviam naquela época. Com o passar do tempo, os seres humanos desenvolveram a agricultura e o pastoreio, e assim surgiu uma nova era, o Neolítico, que eram o período dos agricultores e dos pastores, que essa agricultura e o pastoreio ele revolucionou a vida humana, onde não fazia mais necessário eles deixarem de viver em sua região e ir para outra região. O pessoal que era nômades deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, ou seja, viver em um único local onde eles mesmos produziam seus próprios alimentos. E aí foi nessa época que houve a difusão da cerâmica. Com a prática da agricultura, os seres humanos passaram a necessitar de recipientes que pudessem cozinhar, armazenar e também transportar cereais. E aí a cerâmica ela veio atender essa necessidade, sendo utilizada para guardar alimentos, também para cozinhar. E aí eram produzidos com a cerâmica panelas, vasos, jarros, entre outros.
Por volta de 5.000 a.C., os seres humanos desenvolveram a metalúrgica, isto é, o trabalho com metais. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, usado sobretudo para fazer utensílios como potes, vasos e enfeites. O cobre era maleável e moldado a frio, ou seja, sem uso do forno. Mas por ser um material mole, o cobre não podia ser utilizado na construção de armas e ferramentas de trabalho. Assim, os seres humanos descobriram como fabricar o bronze, que era um metal mais duro, utilizava o cobre mais outro material, e aí formavam esse material mais resistente, o que era o bronze. E aí, com o bronze, eles passaram a produzir ferramentas mais duras, mas tempos depois os seres humanos aprenderam como fundir o ferro, que por sua vez é mais resistente do que o bronze. E a produção do ferro exigia um forno com temperaturas altíssimas e constantes para o derretimento do minério. Os povos que primeiro aprenderam a moldar o bronze e o ferro aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra, como espadas e lanças, e seus instrumentos agrícolas, como pás, enxadas, e aumentar sua capacidade de produzir alimentos, de guerrear e garantir a sobrevivência, assim tornando mais fortes do que os grupos humanos que não sabiam trabalhar com esses metais. Então, nós vimos também, durante esse mês, sobre a invenção da roda, que é considerada uma das maiores invenções da humanidade, onde acredita-se que o ser humano se inspirou no uso que fazia dos troncos das árvores para facilitar o transporte de objetos pesados. E assim, as rodas mais primitivas, elas eram tábuas cortadas em formas de disco e unidas por peças transversais de madeira. Com o passar do tempo, elas foram aperfeiçoadas e usadas para o transporte de mercadorias e pessoas, inicialmente pela tração animal, mas com o passar do tempo, passaram a usar raios e aços e outros materiais na produção da roda, transformando ela cada vez mais leve, e hoje a roda está presente nos mais variados meios de transporte. Bem, pessoal, essa foi a nossa revisão hoje. Façam as atividades propostas pelo seu professor, siga as orientações dele. Abraços e até a próxima aula.